E essa vida de Deus que perpassa por nós e alcança as nossas gerações, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Então, nós vamos falar sobre essa responsabilidade geracional. E o tema da mensagem de hoje é pondo a casa em ordem. Você pode repetir comigo? Pondo a casa em ordem. E aí, se você tiver a oportunidade de estar perto de alguém, pergunta para essa pessoa aí se ela já pôs a casa em ordem. Eita, que desafio grande, né? Então, abra sua Bíblia no livro de 2 aos Reis, 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler inicialmente do 1 ao 6. E aí você vai manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer algumas leituras do texto. E aí não fecha, não, fica com ela no colo aí abertinha. 1 Reis, capítulo 20, dos versos 1 ao 6. E diz assim: Naquele dia, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: Volte e diga a Isaías, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Agora você pula para o verso 12 do mesmo capítulo. Nós vamos ler do 12 ao 19, e diz assim: Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seu armazém. Diga, tudo. A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Diga de novo, tudo. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Diz de novo: tudo. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta. Preste atenção, gente, o que foi que Ezequias respondeu ao profeta? Boa é essa palavra. Preste atenção. Ele recebeu uma palavra profética a respeito da sua descendência, das suas gerações, e disse: Boa essa palavra. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos para que o teu Espírito encontre no nosso coração disponibilidade, disposição para ouvir sua voz e para receber da parte do céu uma revelação fresca, nova e comprometida, a fim de que sejamos homens e mulheres mais parecidos com Jesus e mais responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Faça isso, Deus, nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, que coisa mais doida, né? O homem adoeceu, o homem chorou porque estava doente, porque ia morrer, pediu, pelo amor de Deus, o favor do Senhor. Deus veio com favor sobre a vida dele, acrescentou mais 15 anos de vida. E aí ele pega e faz uma besteira
Ele abre a porta de casa e deixa acessar tudo que não presta na casa dele. E aí depois recebe uma palavra profética a respeito da sua descendência e como aquilo não ia alcançar diretamente a geração momentânea dele. Ele diz que é muito bom isso. Ele diz que a palavra que o profeta trouxe é muito boa, porque não ia alcançá-lo. Então, esse homem, Ezequias, ele padecia de uma cegueira. E ele nem sabia e nem percebia o nível de cegueira com o qual ele estava acometido. Ele era um homem que estava celebrando uma saúde momentânea de 15 anos, mas não percebia o quão cego ele se encontrava. E aí, nesse texto, eu vejo três porções, três pequenos entendimentos que nós precisamos ter para garantir que nós também não sejamos acometidos dessa cegueira que acometeu Ezequias. Nós somos, no geral, uma igreja, eu estou falando da igreja evangélica pós-moderna no Brasil. Nós somos uma igreja que, no geral, é muito ansiosa por crescimento numérico. E tudo bem, gente. Faz parte. Nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos vocacionados para isso. Todo crente é missionário. Na Bíblia não tem departamento de missão, líder de missões, não tem isso na Bíblia. Todo crente é um missionário por si. Nós somos convocados por Deus para proclamar o evangelho de Jesus para as pessoas. Isso é verdade. Mas no afã de crescer na nossa geração, muitas igrejas, muitas mesmo, têm perdido verticalmente aqueles que vêm depois e depois e depois. Nós temos em muitas igrejas inchadas e crescidas por aí, uma porta muito larga de entrada, mas uma mais larga ainda de saída. E aí as pessoas passam 4 anos na igreja. Eu já ouvi alguns jovens falando assim, não, no meu tempo de crente. Não, hoje em dia, cada vez mais a gente tem ouvido isso, não é verdade? Na época que eu era crente, eu já fui crente. Quando eu ouço essas frases, eu digo assim, como assim, gente, já foi crente? Como é que a pessoa deixa de ser crente? Como é que a pessoa encontra o grande amor da sua vida, a verdade eterna e abandona? Não é estranha essa frase? Mas por que que isso acontece? Porque nós estamos extremamente comprometidos com esse crescimento horizontal e pouquíssimo comprometidos com o crescimento vertical. A Vanessa falou aqui sobre a bênção que tem sido as crianças nessa igreja. Gente, quando Deus manda muita criança para uma igreja, Deus está convocando essa igreja para uma responsabilidade geracional. E eu louvo a Deus porque quando o convite dos meus amigos veio para eu trazer aqui a mensagem, a primeira palavra que veio no meu coração foi essa. Deus, eu vou falar sobre gerações. E aí o Orlando falou sobre as estações que vocês estão vivendo. Eu disse, irmão, eu estou sentindo tão forte no meu coração falar de gerações, tu me deixa falar disso. Ele fica à vontade, né? E quando eu vi aqui essa ruma de menino, faz sentido, né? É Deus realmente que quer falar aos nossos corações nessa manhã sobre esse assunto, amém, queridos? Então, nós precisamos ser despertados por esse entendimento. Lá na nossa casa, na nossa igrejinha, a gente também tem criança para dar no meio da canela. E Deus começou a acrescentar e o povo começou a embuchar. E é terceiro, quarto, quinto filho, acredita nisso? E nós temos hoje, assim, cerca de 80 crianças no domingo. Se juntar com as crianças da comunidade, que a gente assiste na semana, 70 crianças da comunidade, de terça a sexta com o trabalho do Instituto. Se juntar todo mundo, pensa aí. O Dino, meu marido, é quem diz assim, que brinca, quando ora pelas crianças e libera as crianças depois do louvor para a salinha, 50% da igreja vai embora. Aí fica as cadeiras tudo vazias, porque metade da igreja foi embora. E aí você pode pensar assim, né, dar aquela ansiedade de ver as cadeiras vazias e aquela angústia. Tem que encher mais, né? Mas Deus está enchendo. E nós precisamos entender que essa vocação geracional demanda de nós adultos um posicionamento mais firme, mais comprometido.
e de muita maturidade espiritual, porque nós precisamos ser esse lastro, esse recurso, esse lugar de conselho, orientação e direção para as gerações que virão. É verdade que Deus tem os seus escolhidos e eleitos, mas nós, como geração anterior, que antecede a próxima, nós temos uma responsabilidade de ensino e conselho, sim. E quando Deus elege, ele está contando com isso também, viu? Então é verdade, minhas filhas têm um coração lindo que Deus deu para elas, mas tem parte minha na história. Tem dedicação, tem ensino, tem abdicação, abrir mão de muita coisa para ver Jesus formado nas meninas. E hoje posso descansar num relacionamento real que elas têm com Deus, não tem mais nada a ver comigo. Precisou num dia na adolescência eu chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu amo mais Jesus do que vocês. A partir de hoje vocês estão plantando sementes que são suas. Se vocês optarem por caminhos de morte, eu não vou estar junto. Porque eu vou continuar obedecendo ao meu Jesus. E ninguém vai para o céu pendurado na barra da minha saia. Então, se virem para construir o relacionamento de intimidade de vocês com Deus. Porque o meu trabalho acabou. A gente tem assim 13 anos, gente, mais ou menos. Depois que a gente conseguiu consolidar no coração de um filho, agora é com Deus e o Espírito Santo. Amém? Então, eu vou fechar aqui o parêntese e vou vir aqui agora para os pontos que eu quero dividir com você. O primeiro ponto é persistência. Em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 ao 8, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Sentar, andando, deitado e levantando. Gente, a gente faz isso o dia todinho. Descrever o dia de alguém. Ou você está sentado, ou você está andando, ou você está levantando, ou você está deitado. Não é assim não o dia da gente? Então o texto está dizendo o quê? Que nós precisamos ser comprometidos persistentemente no ensino das Escrituras com as nossas gerações. Quando as meninas tinham mais ou menos 10 e 12, uma liderança de adolescentes da igreja chegou para mim e disse assim: Mel, queria te fazer uma crítica. Aí eu disse: pois não. Aí ela: não, é que eu acho que tu fala muito de Jesus para tuas filhas. Gente, ela estava tão séria e tão convicta do que estava falando que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei assim: é mesmo, é? E marquei uma reunião com as meninas. Chamei o Dino, chamei as meninas. Tu lembra disso? Aí eu disse assim: gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a mamãe fala muito de Jesus para vocês? Aí a Nicole, agora eu vou confundir as falas, não sei se foi tu, se foi a Nicole, foi a Nicole, né? A Nicole disse assim: mãe, como é que fala muito de uma pessoa que é da família? Aí a Vitória completou: como é que fala muito de alguém que senta na mesa com a gente todo dia? Então, a persistência do discipulado, aqui, esse texto é o texto áureo do discipulado parental. Pais e mães discipuladores usam esse texto para compreender a importância de um discipulado 24/7. Gente, a gente não discipula filho no tempo devocional que a gente senta à noite para o culto doméstico, não. Se é que nós estamos fazendo isso, né? A gente discipula filha todo o tempo. Acordou, o filho está enjoado, ali você ministra. Senta para o café, o filho está estranho, ali você pergunta, ministra e faz uma oração. Libera para o colégio, debaixo de bênção. Tem prova? Vamos orar. Quem ora hoje? A gente tinha uma rotação no carro. Quem ora para sair? E aí, quando volta, você tá junto e pergunta como foi. E aí traz ali o dilema, um problema com o colega, e você intervém mais uma vez com o evangelho. E assim você persistentemente coloca, deposita, inculca, que é isso que a Bíblia diz, inculcar é socar. Você inculca na mente e no coração daquela criança a verdade do evangelho. Ah, Melissa, isso não é doutrinação? É doutrinação, sim. Porque se você não está doutrinando, alguém está.
Se você não está enchendo o coração do seu filho da verdade eterna, alguém está enchendo de mentiras também para a eternidade. Preste atenção. As mentiras que doutrinam os nossos filhos fora da nossa casa têm potencial de eternidade, gente. Pensa nisso. E pior, uma eternidade longe de Deus. Isso é muito grave, devia fazer nossos pelos subirem e o nosso estômago embrulhar. Nós não podemos ser como Ezequias. Boa essa palavra. Que boa o quê? Entenda que, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos comprometer para além da gente. Então, persistentemente precisamos discipular os nossos filhos e as nossas gerações. Você não tem filhos ainda? Tem gente mais jovem caminhando perto de você. Você tem a mesma responsabilidade geracional. A Bíblia diz que as mais jovens aprendem com as mais velhas. Não diz que é só com as mães, não. Agora, onde isso vai acontecer se dentro até da igreja a gente está totalmente descomprometido com quem vem depois de nós? Nós temos conversado com as lideranças da igreja, sabe, Vanessa? E a gente tem perguntado assim: quem você está preparando para quando você não estiver mais aqui? Vixe! Não, a gente não está querendo tirar você da posição, não, mas você precisa se preocupar em deixar uma liderança melhor que você. Tem que levantar gente melhor. Porque é assim que a nossa liderança se consolida, quando a gente promove a próxima geração. O pai de Ezequias fez o que era mal diante de Deus, sabe? Mas o texto de 2 Reis 18, de 5 a 7, fala que ele teve outras pessoas preocupadas com a educação dele. E eu vou ler para você. Diz assim: no Senhor Deus de Israel, verso 18, gente, se quiser voltar, ou capítulo 18, se quiser voltar, dos versos 5 ao 7. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Por quê? Qual é a diferença que fez Ezequias entre o pai dele? No verso 2b desse mesmo capítulo, diz assim: o nome da sua mãe era Abia, a mãe de Ezequias chamava Abia. Abia quer dizer, meu pai é Jeová. O avô de Ezequias era Zacarias, gente, que é citado em Isaías, capítulo 8, verso 2. Então, esse Ezequias, faltou-lhe um pai temente a Deus, mas ele teve uma avó, perdão, um avô e uma mãe. Ele teve ensino e você precisa cuidar disso na sua casa, sob o risco de perder seus filhos e perder suas gerações, assim como esse homem perdeu. Ele teve da parte de Deus o recurso, mas ele não soube passar o recurso para os filhos. Ele não se importou em fazer isso, em dar continuidade. E muitos de nós estão dormindo um sono da negligência. Nós somos excelentes pais no que diz respeito ao cuidado nutricional, psicológico, emocional, pedagógico dos nossos filhos. É terapia para cima e para baixo, e não tem nada contra a terapia. Mas a gente vai se preocupando com coisas naturais e temporais e esquecendo da eternidade dos nossos filhos. Entende isso? Uma vez eu disse para as mulheres na da igreja, eu disse assim, vocês gastam 2 horas aprendendo a fazer lancheira. Curso para fazer lancheira na internet. Tem, gente. Para transformar banana em golfinho. E se você tem tempo, minha irmã, faça a lancheira bonitinha do seu filho. Mas se você é daquelas que quando a Vanessa pergunta, está discipulando o filho, não tem tempo. Não tem tempo para o devocional. Então não dá para dormir esse sono da negligência. Você vai estar dormindo achando que está sendo bom pai, boa mãe. E está negligenciando o que é mais importante. Então você precisa persistentemente cuidar da próxima geração. Aquele rei recebeu isso da parte da mãe e da parte do avô, mas ele não entendeu a importância disso para as suas gerações. E quer ver por quê que ele não entendeu? Agora você vai pular
para o capítulo 21. E nós vamos ouvir um pouco aqui sobre o filho de Ezequias. Gente, entenda. Esse rei, filho de Ezequias, não foi qualquer rei, não. Ele não foi assim um pouco desvirtuado e ruim, não. Ele foi o pior rei de Judá. Presta atenção, Ezequias era um homem justo, tinha um relacionamento com Deus. Ele mesmo se arvora disso quando se defende. Senhor, eu tenho te servido. Eu tenho observado a tua lei. Eu tenho proclamado a adoração aqui. Mas ele esqueceu de um jeito das gerações que o filho dele foi o pior rei que Judá teve. Diz assim, capítulo 21, verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. 55 anos, meu Deus, de um rei ruim. O nome da sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal. E fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual havia dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Presta atenção, gente. O que um descuido geracional pode promover. Presta atenção. Ai, Melissa, tu veio assustar a gente. Foi. Vim assustar vocês. Vim mesmo. Porque parece que só depois de um sacode a gente acorda. Eu tenho uma aluna lá em Recife, na verdade ela já está morando em São Paulo. E aí ela diz assim, Melissa, eu louvo a Deus porque um dia eu te encontrei, porque eu vivia de despertador de celular, espiritualmente falando, né? Tocava o despertador do celular e eu botava a soneca. Aí eu ia para uma conferência, despertava do celular e botava na soneca quando voltava da conferência. Aí eu ia para um seminário, despertava e depois voltava para a soneca. Aí um dia eu fui fazer a escola em sua presença com vocês. Aí te conheci, aí tu me derrubou da cama. Porque pai e mãe derruba filho de cama. Não é assim não que você faz pro seu filho pro colégio de manhã? A gente tem uma preocupação com a vida natural dos nossos filhos em relação a isso. Filho é disciplinado se tira nota baixa. Mas ninguém nem cogita a hipótese de disciplinar um filho porque ele não está lendo Bíblia. Né? Porque ele tem que escolher. Meu esposo, quando era criança, a mãe dele chegava para ele e depois do almoço dizia assim: "Você vai ler do capítulo 5 ao 10 do livro tal da Bíblia. E quando eu acordar, eu vou perguntar. Se você errar, você apanha." Ele diz, contando o testemunho dele, que louva a Deus por causa dessa técnica de choque da mãe dele. Porque ele leu Bíblia. E aquilo foi consolidando. E ele disse que quando foi adolescente, que teve diante dos dilemas da vida, ele disse que só vinha a voz dela no ouvido. Dessa forma, ele escapou de prostituição, escapou de uso de droga. Chegou para o casamento. Nós nos casamos, eu tinha 24, ele tinha 27. Ambos virgens. Isso é raro, gente. Não estou querendo trazer condenação para ninguém que não viveu isso, não. Mas seus filhos podem viver isso se você se posicionar hoje. Ou você quer que ele carregue as feridas de alma que você deu tanto trabalho para tratar? Ou você quer que seus filhos tirem um monte de carrapicho que você teve que tirar quando encontrou Jesus? Ezequias pensava assim: os carrapichos são dele. Mas nós precisamos despertar para a responsabilidade com as nossas gerações. Eu quero que elas vão muito mais além do que eu. Entendam mais do coração de Jesus do que eu jamais entendi. Que avancem para realidades eternas e entendimento de Deus e revelação e missão muito mais além do que eu. Então, o que tiver ao meu alcance para produzir isso nelas, eu fiz, faço e vou continuar fazendo. Então, não estou querendo ser ruim, não. Eu estou querendo realmente como uma
Alguém que já caminhou mais um pouco, te sacode, te derruba da cama nessa manhã. Amém, queridos? Não suficiente, o neto de Ezequias também foi um desastre. E aí pula aí para o verso 19 do 21. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Harus. Ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele, presta atenção, e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra Amon, e o seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Nós precisamos despertar e persistentemente nos comprometer com as nossas gerações. Sabe, essa Bíblia aqui eu trouxe, porque essa Bíblia aqui eu estou fazendo uma Bíblia anotada nova. Tá vendo aqui, né? É uma Bíblia anotada. E essas anotações aqui são minhas. E no começo do ano, Deus disse assim: a leitura bíblica desse ano vai ser uma Bíblia anotada para os seus netos. Eu estou anotando para os meus netos. Essa é a Bíblia dos meus netos. E aí tem algumas mensagens já aqui que eu coloco assim: preste atenção, obedeça seus pais, um beijo, vovó Mel. E aí eu escrevo as anotações imaginando que eles vão estar aos meus pés recebendo o ensino. Eu espero que aconteça isso, mas se não acontecer, está aqui registrado. E aí, no começo do ano, junto com esse entendimento e convite a anotar a Bíblia para os netos, Deus começou a me fazer orar pelos bisnetos. Estou orando pelos meus bisnetos. Porque eu não estou interessada, querido, se depois dessa mensagem você vai sair daqui lembrando do meu nome. Não estou preocupada com isso. Mas eu quero que o meu nome esteja na boca dos meus netos. Eu quero que os meus bisnetos um dia contem a história da bisa deles. Essa fama, essa eu quero. Essa aqui, eu quero que vocês lembrem da mensagem de Jesus. Mas eu quero que as minhas gerações carreguem que eles têm um Deus, que foi o Deus da Melissa, que foi o Deus da Vitória, que foi o Deus das gerações que viriam depois, assim como nós lemos nas Escrituras, que ele é um Deus de gerações. Amém? Segundo ponto, cuidado com as influências. Nós lemos aqui que, e eu fiz vocês repetirem várias vezes, que quando os mensageiros da Babilônia entraram no reinado e no palácio de Ezequias, ele mostrou o quê? Já se esqueceram, gente? Eu fiz vocês repetirem 3 vezes. O que foi que ele mostrou? Tudo, 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 tudo. Tudo que ele tinha, ele mostrou. E nós precisamos ser despertados com as influências e no cuidado com as influências que entram nas nossas casas. O que é que você está consumindo? O que é que você está deixando que seus filhos consumam? O que é que você está trazendo para dentro de casa ou autorizando a entrada? Você precisa ser muito diligente, muito atento. O tempo de tela que os filhos têm. Não só o tempo de tela, quem são os amigos dos seus filhos no colégio, você sabe? Sabe quem são os pais? Isso é importante. As crianças estão passando mais tempo na escola do que com os pais, na maioria dos casos. E aí, por mais que você tenha tanto cuidado de influência, você precisa ter cuidado com quem também está chegando por perto. E preparar seus filhos para lidar com as questões do dia a dia. Hoje em dia, cada vez mais cedo, os nossos filhos estão sendo bombardeados de informações que eles não têm capacidade psicológica e emocional para lidar com elas. Antes, a gente falava de sexualidade com um filho com 10, 11 anos. Hoje, as crianças com 7 anos já sabem das coisas. E tem um acesso ilimitado à informação, porque o seu filho pode ter filtro no tablet e no celular. Você vigia o que ele está olhando, mas o coleguinha dele do colégio leva o celular para o colégio. Sem filtro. Tem um pai negligente. Aí
Teu filho encosta no colega, ele mostra aqui, ei, cara, olha aqui. E se a gente não estiver preparando os nossos filhos para lidar com isso, e sendo honestos com ele, conversando com eles primeiro, antes, antecipando as coisas. E, gente, Deus é bom, viu? Porque Deus mostra. Deus orienta a gente. Eu fui mãe de primeira viagem como todo mundo. Fui mãe aos 27 e depois aos 29. Eu não sabia ser mãe, mas eu fui botar meu joelho no chão e pedir a Deus direção e sabedoria para ser mãe. Não estou dizendo que isso é o que você vai fazer, não, certo? Foi minha experiência. Eu nunca li nenhum livro sobre educação de filhos. Nunca, nenhum. Só Bíblia. Porque eu disse assim para Deus: Deus, eu quero aprender de ti. E Deus foi me dando estratégias e direção para lidar com minhas filhas. Quando a Nicole entrou na adolescência, a mais velha, na pré-adolescência, a Nicole começou a ter uns medos, desenvolver uns medos, que eu disse: meu Deus, a menina vai já já estar com um toque de alguma coisa. E aí eu cheguei para ela e disse: filha, você quer conversar com a tia Elisângela, que é uma amiga minha que é psicóloga, né? Aí ela disse assim: olha o que a menina disse. A menina que já era discipulada, certo? Ela tinha 11 anos. Então ela já vinha com 11 anos de discipulado. Aí ela disse assim: mãe, eu quero resolver isso com você e com Jesus, não quero conversar com a tia Elisângela. Aí eu conversei com a Elisângela, pedi alguns toques para perceber psicologicamente como é que eu podia ajudar. Comecei a aplicar as orientações da minha amiga psicóloga, mas orei ao Senhor e disse: Deus, me dê a estratégia, porque ela quer contar comigo e contigo, Jesus. Chegou a hora de tu aparecer na vida da menina assim com gol de gás. Aí Deus me deu uma estratégia, e com a ajuda da Elisângela, que disse assim: nunca ache que o que ela traz é pequeno demais. Nunca diga que é besteira. Qualquer medo dela é importante você ouvir. Aí, gente, eu me propus a orar com a Nicole todas as vezes que ela sentisse medo. Eu disse: filha, em qualquer hora do dia, em qualquer momento, se você estiver na escola, você vai pedir licença, vai ligar para mim e eu vou orar com você no telefone. E assim nós fizemos. Tinha dia que ela me procurava 6 vezes no dia com medo. 6 vezes eu impunha as mãos na cabeça dela e a gente orava. Gente, 3 meses depois. 3 meses depois. Tem alguma terapia de 3 meses? Tem não, né? 3 meses depois. Sumiu o medo. Era um toque de bactéria, sabe? Ela se encostava assim, estava aprendendo isso na escola, aí se encostava, aí ela achava que ia ficar doente. Tudo ela achava que ia ficar doente. Hoje a Nicole é quem lava esgoto, mata barata, mata rato, mata aranha lá em casa. De tão curada que ela ficou. Mas o fato é o que é, as influências vão chegando e se a gente não tiver atento e não pedir a Deus direção para nos anteciparmos às questões dos nossos filhos, eles vão ser engolidos pelas influências. Então nós precisamos ter cuidado com as influências e desenvolver uma vigilância ativa. É essa a vigilância que Deus espera de pais e mães e de pessoas responsáveis pela geração que virá. Ativa, não é uma vigilância adormecida, parada. É uma vigilância ativa. E que vigilância ativa é essa? Está em Lucas, capítulo 12, dos versos 35 ao 39. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você sabe o que é cingir? Alguém aqui sabe o que é cingir? Na época de Jesus, os homens e mulheres usavam vestidos. Eram mantos, né? Não tinha calça. Então, o movimento na hora de correr, de precisar rapidamente se levantar e resolver alguma coisa, era comprometido por causa dos vestidos. Então, cingir-se era meio que pegar aqui o vestido, puxar ele aqui e prender no cinto. Então, você deixava as pernas livres para poder correr. Então, vigilância ativa fala de prontidão. A gente precisa estar ligado, entendeu? Tipo assim, como diz o bom cearense, tu vem com a caju, eu volto com as castanhas. Sabe? Eu já tô com o forno pronto para assar as castanhas, meu filho. Então, com gerações, a gente precisa se movimentar assim. Eu tô ligada. Tô vendo mais além.
estou prestando atenção. Uma experiência aqui quando elas eram pequenininhas. Eu estava ministrando sobre criação, sobre o Deus que é criador de todas as coisas. E inculcando essa verdade de que Deus era criador no coração e na mente das minhas filhas. Aí lançaram Tinkerbell. Vocês conhecem, né, o filme? E aí a gente ainda era DVD na época. E aí a gente alugou o DVD na Distrivídeo. Só assumindo aqui a nossa idade. Mas não tem problema com idade não, gente. Tenho 47 anos, para a glória de Deus. Aí alugamos o filme Tinkerbell, botei lá no DVD. Aí começa aquela musiquinha. Aí começa aquela paisagem linda. Aí uma voz de narração dizendo assim: Você sabe quem criou os frutos? Sabe quem criou as flores? As fadas. Aí eu, buf, desliguei. Não dá para assistir esse filme, gente. Esse filme não é de Deus para vocês. Elas, por quê, mamãe? Disse, porque não é esse filme. Jesus não gosta. Elas tinham 1,5, 2 para 4 anos, por aí. Posso estar enganada aí com a idade, mas eu estava ministrando sobre criação no período. Gente, vocês acham que eu ia botar minhas filhas para ouvir um negócio totalmente diferente do que eu estava ensinando? Mas a gente não percebe essas coisas. A gente deixa os filmes, porque eles não tão lindo. Ah, é tão lindo. Ah, mas tão lúdico. E você não percebe que você está botando dentro da sua casa uma influência que está ensinando o contrário do que você está ministrando. Elas depois assistiram Tinkerbell. Mas quando já estava consolidado o ensino. Vocês estão entendendo? Outra coisa, assim, estudavam no Querigma. Então, a escola cristã. Aí chegou uma. Aí, na época, estava todo mundo assistindo Violeta. Era uma novela de criança. Que de criança não tinha nada. Porque a Violeta, já na primeira temporada, namorava 2 ao mesmo tempo. Aí aquela história de Violeta para cá, Violeta para lá, elas chegaram lá em casa dizendo que todo mundo estava assistindo Violeta, mas a gente pode assistir Violeta, porque todo mundo só fala da Violeta. Aí eu disse, bora assistir a Violeta. Vigilância ativa. Todos os livros que minhas filhas leram na pré-adolescência, eu li antes. Esse aqui dá, esse não dá. Esse pode, esse não pode. Para que hoje elas possam ler sozinhas. E hoje elas dizem assim, mãe, não presta não. Vale nem a pena, mãe. E aí, eu fui assistir Violeta. Primeiro episódio. A menina já estava lá, negócio de namoro. Aí eu me lembrei de um versículo em Cantares, que diz assim, não despertes o amor até que ele venha. Eu disse, Deus, não é tempo, né? Aí Deus disse, é não, filha. No mesmo período, Deus disse assim, guarda as Barbies. Por que, Senhor? Porque ela tem um corpo feminino que suas filhas não têm ainda. Não desperta as coisas, filha, antes do tempo. Guardei, gente, fiz uma mala de Barbie. A menina tinha umas 30 Barbie. Guardei as Barbie. Liberei depois, na hora certa. Mas guardei as Barbie. Sabe o que aconteceu? Outro dia Deus me revelou que porque eu guardei as Barbie, minhas filhas não tiveram problema com masturbação. Que eu tive quando era adolescente. Mas que elas não tiveram. Vigilância ativa. Cinja-se. Abra seus olhos. Fique alerta, em estado de alerta constante. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Eu quero, querido, ser servido pelo meu Deus. Eu quero. Eu quero estar nessa mesa. E eu quero que no dia que Jesus perguntar o que eu fiz com as 2 pérolas que ele me confiou, eu digo assim, tá aqui, Jesus, estou apresentando elas diante de ti, fiz meu trabalho. No dia que as meninas deram sinais de conversão genuína, eu virei para o Dino,
Eu disse, amor, as meninas são crente. Aí ele disse, são, filha. Como Deus é bom. Aí eu disse, pronto, Jesus, pode me levar para o céu, já fiz meu trabalho. O que ficar aqui é lucro, porque o que eu tinha que responder diante de Deus, eu estou entregando de volta ao Senhor. Porque, gente, igreja, liderança, cada um dá conta de si, viu? Te aliviar, irmã. Cada uma que vai dar conta, não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é o ensino. O que vocês vão fazer com o ensino é a responsabilidade de vocês. Agora, os nossos filhos, a gente apresenta diante de Deus. Esses, Deus nos confiou como herança dele. E nós precisamos ser bons mordomos. Ezequias convidou o ladrão para entrar. E muitas coisas têm entrado na nossa casa como esse mesmo ladrão. Fique vigilante. E o terceiro ponto é visão geracional. Lembra que eu falei que Ezequias era cego? Ele era acometido de cegueira geracional. Ezequias não enxergava um palmo diante do nariz dele. Ele só via 15 anos na frente, como era cego. Ele só conseguia ver os próximos 15 anos de prosperidade. Só estava interessado com a vida dele. Não estava interessado com o que viria depois. Ele era um homem de Deus, mas geracionalmente míope. Um outro homem de Deus que era assim também era Eli, o sacerdote. Quem lembra de Eli? Eli tinha 2 filhos. Esses 2 filhos de Eli deram muito trabalho, fizeram muita bobagem. Mas a minha pergunta para você é onde Eli estava, que só já bem idoso ficou sabendo do pecado dos filhos dele? Gente, isso é urgente, urgentíssimo, a gente ser alertado por esses exemplos bíblicos. Eli tinha 2 filhos que faziam tanta besteira no meio de Israel. E o texto bíblico diz que ele só soube do que os filhos faziam quando era bem idoso. Onde é que esse pai estava, gente? E era um homem de Deus, um sacerdote. Porque a gente se preocupa demais com a nossa espiritualidade e esquece da espiritualidade dos nossos filhos. De verdade, assim, eu nunca orei pedindo a Deus para que minhas filhas fossem bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente. Eu nunca orei. Se eu me lembro da oração mais precoce que eu fiz por elas, foi: Senhor, que elas te amem. Que elas amem a tua palavra. Porque eu entendia que se elas amassem ao Senhor e amassem a sua palavra, o resto era lucro, gente. Tudo sai desse lugar, gente. Porque se está vinculado a Deus, seu Criador tem senso de identidade. Se está vinculado ao Criador e às Escrituras, tem sabedoria para as escolhas. Se ouve a voz do Espírito, na hora que está diante de um dilema, de uma encruzilhada, sabe para onde ir. Nós precisamos preparar os nossos filhos espiritualmente para a vida deles e para que eles testemunhem do Deus que nós servimos. Então, sim, se ele tem que estudar e tirar boas notas, é para honrar o nome de Jesus. E era isso que a gente dizia: minha filha, você precisa honrar o nome de Jesus. Tire boas notas, porque é sobre Jesus, o nome que você carrega. E nós precisamos dessa visão mais esticada. Nós não podemos insistir nessa miopia geracional. Ezequias, da mesma forma, preocupou-se consigo, com o reino, e perdeu o filho e perdeu o neto. Você precisa preocupar-se com o que está deixando para as próximas gerações. A Bíblia diz lá no Salmo que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas flechas. Gente, flecha não é granada. Flecha não é bomba. Bomba você joga e vai embora. Flecha, há um comprometimento do arqueiro com a flecha. É uma arma de precisão. Filho é arma de precisão.
Se o arqueiro não está comprometido com a flecha vai de qualquer jeito, para qualquer lugar. O arqueiro, ele pole a ponta da flecha. Ele se certifica de que a haste da flecha não está torta. Porque se tiver torta, ele tem que usar outra técnica para puxar o arco. Ele vê se as peninhas, né, para garantir a aerodinâmica no final da flecha, estão no lugar, estão alinhadas. Se é a pena certa. E ele tem um esforço horroroso para puxar aquele arco. Que se ele não trabalhar também a espiritualidade dele, ele não vai conseguir puxar o arco e nem soltar a flecha para o lugar certo. Filho, quando é pequenininho, né, a gente fica achando que é aquilo, né? Quando o filho nasce, tão lindo, né? Cheiroso. Ai, meu Deus, eu não queria que nunca saísse desse tamanho assim. É menino ou menina? É menino? Pois é um homem. E a gente tem que enxergar como um homem em potencial. Outro homem entrou na sala em potencial. É um homem. E você precisa ministrar olhando lá para frente, para o homem que vai se tornar. Você precisa depositar sobre ele, sobre as crianças, para os homens e mulheres que eles serão. Porque, gente, passa muito rápido. 13 anos passa assim, ó. Tu tem 13? 11? Já, já. Já, já. Pois é. Trabalho com a mais velha. Já foi. Agora é manutenção. Agora é manutenção, conselho. 13 anos passa rápido demais. E aí a gente não preparar esse filho que Deus confiou, que é a herança do Senhor, para a gente poder apontar para o alvo e ele chegar no alvo, que é Cristo Jesus. Se a gente trata como um bebezinho para o resto da vida, infantiliza o filho, não desperta do sono da negligência, mantém a miopia geracional, nós vamos ter problema. E vamos perder os nossos filhos para o inferno, o que é pior. Muito pior. Filho é arma de precisão e você precisa estar comprometido com a arma. Não trate filho como bomba, como granada. Comprometa-se com a formação desse filho. Comprometa-se em formar Jesus Cristo no caráter desse filho. Comprometa-se em moldar a cosmovisão desse filho. A mundivisão, ele tem que ver o mundo pelas lentes do evangelho. E filho só vê mundo pelas lentes do evangelho quando é doutrinado em casa. Ó, filha, homem e mulher, Deus criou assim. Fora disso, não é de Deus. É pecado. Olha, filha, honestidade não é questão de integridade de caráter, não. É questão de fidelidade a Deus. Aí você vai ter um filho que nem pescar na prova pesca. Porque é desonesto e é roubo. Porque você moldou a cosmovisão segundo as Escrituras. Agora, para a gente ter lastro e recurso e resposta e conselho, aí a gente tem que pedalar também na nossa espiritualidade. E aí agora, para a sua vida prática, né, Mel? O que é que eu faço agora? Derrame-se em Deus, busque ao Senhor. Aproveite todos os recursos que essa casa oferece para você. Cresça espiritualmente. A melhor coisa que você tem para oferecer para o seu filho é uma mãe e um pai que buscam a Deus, que amam ao Senhor, que vão ser conselho. A gente uma vez ouviu das meninas uma frase que a gente carrega com a gente toda vida que a gente vai ministrar e falar sobre esse assunto. A gente ouviu delas a seguinte expressão:
A gente pode confiar no conselho dos nossos pais, porque a gente sabe que são conselhos bíblicos. Então, na nossa casa, não é o que a gente acha. Nunca foi. Não é o que a gente pensa ou o que a gente acha melhor. É o que a palavra de Deus diz. E nós também nos submetemos a essa palavra. Então, hoje, facilmente a gente ouve da boca delas, gente, não, tá errado isso aí que vocês estão fazendo. A Bíblia diz assim, assim, assim. E hoje o pastoreio é mútuo. Nós nos pastoreamos os quatro. Porque elas aprenderam a confiar nisso aqui. Gente, a gente é o povo do livro. Não esqueçam disso, não. Nós somos o povo do livro. Não é porque as Bíblias agora são coloridas, né? E bonitas. E a gente não anda mais com elas debaixo do braço, que a gente deixou de ser o povo do livro. Nós continuamos sendo o povo do livro. Então derrame isso no livro. Conheça o livro, ame o livro. Ministre amor ao livro no coração do seu filho. A maior herança que você pode deixar, um filho que ama as escrituras. Dedique-se à sua espiritualidade. Mais do que qualquer outra coisa que você tem se dedicado. Eu não estou fazendo apologia à mediocridade. Faz seus cursos, faz tua faculdade, teu mestrado, teu doutorado, faz as tuas pós-graduações, mas não esqueça o livro. Priorize o livro. Isso vai para a eternidade contigo. Teus títulos vão ficar. Um dia a gente vai estar diante do trono. Nós vamos ter que depositar todos os títulos lá. Está aqui, Jesus, ó, doutorado, mestrado, pós-graduação. Está aqui até a minha maternidade, meu casamento, está tudo aqui. Aí você entra para o gozo do teu Pai Celestial com uma única credencial: filho e filha. E é essa credencial que nós precisamos forjar no coração dos nossos filhos, para que quando a gente entrar no gozo do Senhor, a gente encontre lá também os nossos filhos naturais. Amém, queridos? E eu queria orar por todas as famílias aqui, por quem realmente se percebe comprometido, despertado, consciente com sua vocação geracional e com sua compreensão a partir de agora. Eu quero dizer para quem não tem filhos ainda que você não está isento desse compromisso e dessa palavra. Se você não casou ainda, prepare-se antes. A gente diz para os casais sem filhos lá na igreja assim, não deixem para ter um ambiente abençoado de paz, de ajuste, de alinhamento, para depois que os filhos chegarem. Façam isso antes. A gente precisa deixar as coisas preparadas. Se Deus não trouxe ainda o cônjuge, os filhos, é porque Deus está te abençoando com tempo de preparo. Busque mais. Se torne um homem e uma mulher de Deus. Esse tempo não volta. Depois tem menina, é tão difícil parar para orar. Bate na porta e chama. Aí tem que dar peito. Meu Deus. Então aproveita o tempo de preparo. Vai buscar o teu Senhor, ter gozo em sua presença. Aprenda a priorizar isso. E aí, quando o casamento vier e os filhos vierem, você vai estar cheio de Deus para dar.